A mulher nos projetos de Deus. Gênesis capítulo 2 versículo 18, disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe seja idoneia. A criação do gênero humano. E formou Deus o homem do pó da terra. Nota: o corpo do homem foi feito do pó da terra, enquanto o seu espírito veio do próprio Deus, o fôlego de Deus. Ele é literalmente uma criatura de dois mundos, formado para viver em ambos, ou seja, nos céus e a terra. Ele tem direitos de morar neles. Observe as 3 declarações. A criação do gênero humano. E formou Deus o homem do pó da terra. 1. Formou Deus o homem do pó. 2. E lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida. 3. E o homem passou a ser almas vivente. O primeiro passo foi importantíssimo, mas o pó umedecido estava longe de ser um homem até que o segundo milagre se completasse. Deus cedeu a sua própria vida a essa massa inerte de substância frágil, assim lhe deu forma, ou seja, vida. O fôlego divino permeou o material corruptível e o transformou em algo incorruptível, e foi essa estranha combinação de pó e divindade que deu lugar a uma criação maravilhosa, feita à própria imagem de Deus. Como ser vivente, o homem ficou com a responsabilidade de revelar as qualidades do seu doador da vida. É bom lembrar que essa semelhança não sugere que o homem tenha a forma física de Deus. Antes, ele foi feito semelhante a Deus nos poderes espirituais. Ele recebeu os poderes de pensar e sentir, de se comunicar com os outros, de discernir e discriminar, e, até certo ponto, de determinar o seu próprio caráter. Assim, o Criador plantou um jardim para suas criaturas. Nota: o homem é uma criatura de Deus, como todos os animais que o criou. Com uma exceção. Os animais não receberam o fôlego de vida. O homem foi criado especialmente com o Espírito Divino, porém, como criatura, precisa se reconciliar com o Criador para obter o seu Espírito. A única maneira de obter essa reconciliação é confiar em a terceira Trindade, ou seja, Jesus Cristo. Sua função. O trabalho do homem neste jardim era o de exercer domínio sobre todos os animais, servindo com uma boa combinação. Mas as obrigações provavelmente eram rigorosas, mas agradável. Era nesse sossegado, neste lugar de indescritível beleza, que o homem devia desfrutar da comunhão e do companheirismo do seu Criador, e trabalhar de acordo com o sistema ou esquema divino para a realização da sua vontade perfeita. As árvores magníficas forneciam alimentos para o seu sustento, mas o homem teria que trabalhar como zelador, jardineiro ou fazendeiro, para cuidar delas. Tinha um adequado suprimento de água que era fornecido por um vasto sistema de irrigação, um emaranhado de rios, 4 no total, que brotavam dentro e em volta do jardim, dando-lhe vida, a fim de orientar o homem no pleno desenvolvimento moral e espiritual. Mas Deus lhe deu uma ordem e especificou, dizendo: de todas as frutas do jardim ele poderia comer, exceto uma, a do conhecimento do bem e do mal. Nota: era necessária essa proibição especificada para que ele aprendesse a governar e também entender seu comportamento. Assim, Deus lhe deu o poder de escolha entre comer ou não comer. Com isso, Deus apresentou-lhe o privilégio de crescer no favor divino. E foi assim que começou a disciplina moral do homem. Mas o homem se sentia sozinho. Então Deus providenciou uma auxiliadora com boa reputação. O inspirado autor revela indiretamente a natural solidão do homem e a sua insatisfação. Embora muito se fizesse por ele, ele ainda sentia que estava faltando alguma coisa. O que é que estava faltando? Deus, com sua infinita bondade, sabia que nos seus planos iria fornecer uma companheira que pudesse satisfazer os anseios incontidos no coração do homem. Criado para a comunhão e o companheirismo, o homem só poderia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar o amor, a confiança e a devoção no íntimo círculo do relacionamento familiar. Deus tornou possível para que o homem tivesse uma auxiliadora. A mulher, carne de sua carne e osso do seu osso. Literalmente, uma auxiliadora que o atenda. Ela teria que partilhar das responsabilidades do homem, corresponder à natureza dele com amor e compreensão, e cooperar de todo o coração com ele na execução do plano de Deus. Então, Deus fez cair em um pesado sono sobre o homem. Hoje em dia os médicos usam diversos analgésicos para produzirem sono profundo. O autor não informa de que meios ou métodos que Deus usou para colocar o homem nesse sono profundo que o deixasse inconsciente dos acontecimentos que estava acontecendo. Certamente Deus, como autor da vida, fez parar o tempo. O que Deus estava criando não era apenas outro indivíduo, mas um indivíduo novo, totalmente diferente, com outra forma oposta. Alguém já disse que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para não governar sobre ele, não foi tirada dos seus pés para não ser pisada por ele, mas sim, do seu lado, de sob o seu braço, para ser protegida, e de perto do seu coração, para ser amada.
Na história da criação ela está representada e é claro dependente inteiramente de seu marido, pois era incompleta sem ele. Do mesmo modo, o homem jamais é completo sem a mulher. Essa é a vontade de Deus. Uma vez que a mulher foi formada do lado do homem, ele tem a obrigação de permanecer ao lado e de ajudá-la. Ele tem a obrigação de lhe dar a proteção e defendê-la com seu braço. Os dois seres formam um todo completo, pois é a coroa do Criador. O autor na narrativa de Gênesis declara que Deus transformou a costela que tirou do homem em uma mulher. A mesma mão que moldou o barro para fazer o corpo do homem, tirou uma parte ou pedaço vivo do corpo do homem e transformou em uma mulher. Ao terminar esta nova criação, ele, a Deus, a deu ao homem os tornando marido e esposa, um casal perfeito em um matrimônio, estabelecendo assim a eternamente significativa da instituição do casamento. Uma vez que o Criador instituiu o casamento, deu-lhe um relacionamento sagrado entre um homem e uma mulher, envolvendo um grande mistério e anunciando sua origem divina. O amoroso coração de Deus sem dúvida se regozijou com a instituição de um relacionamento que devia ser sublime, puro, santo e agradável para a humanidade. O casamento deve ser assim. E o homem feliz diz: esta, afinal, é carne da minha carne. O homem reconheceu nesta nova criação uma companheira divinamente criada para atender a todos os seus anseios do seu faminto coração para a execução da santa vontade de Deus. Por isso o homem se une à sua mulher. Deus estabeleceu a base completa para o casamento monogâmico. De uma só mulher. Deus planejou que os laços matrimoniais deveriam ser terminantemente indissolúveis. A palavra se une significa colar-se, a palavra mulher está no singular. O homem que é o mais forte é o que deve unir-se a ela. Já a esposa ficará segura ao marido se ele exercer sobre ela o tipo de poder amoroso descrito no versículo: o que Deus ajuntou não separe o homem. Esta é uma declaração antiga, mas é verdadeiramente a palavra de Deus para todos os corações da atualidade e para sempre. A mulher é uma auxiliadora. Ninguém perde o seu valor ao assumir com humildade o papel de auxiliador. Como auxiliadora do homem, a mulher tornar-se espiritualmente sua parceira na pesada tarefa de obediência a Deus e o domínio sobre seu ministério. A mulher recebeu um papel importante para a multiplicação da raça humana e na vida espiritual do marido. A mulher, como amiga mais próxima do homem, deverá proporcionar-lhe companheirismo e conforto. Ninguém pode encorajar ou inspirar seu marido mais do que ela que foi criada para esse fim. A mulher corresponde à outra parte do homem. Fora designada para ser sua conselheira. A mulher não pode ser nem superior, nem inferior, mas se equiparando em igualdade ao homem. Em sua personalidade. Homens de gênios fortes. Mulheres pacatas e inteligentes. Os dois foram criados à imagem de Deus. Se um cair, o outro o ajuda a levantar. Eclesiastes capítulo 4. Versículo 10. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. A diferença está que o homem foi criado do pó da terra, e a mulher do homem tornando-os iguais. Ela corresponde ao lado frágil do homem. Quando ele está em crise entra o lado da perfeição da mulher como conselheira, amiga e idoneia. Ambos se tornam inseparáveis pelo ato da criação, com a mesma carne e o mesmo sangue e a imagem de Deus. As mulheres, que vivem nesta unidade asseguram a prole da raça humana. Com valores e dignidades os fundamentos do ministério e do casamento, estão consolidados na perfeição de Deus. A mulher é a grande ajudadora nos projetos de Deus. Escrito por Pedro Alves.